pouco, a cantora Sandy e o músico Lucas Lima usaram as redes sociais para anunciar o fim do casamento de 15 anos. Em uma publicação conjunta no Instagram, os dois explicaram a decisão. Já já iremos dar mais detalhes sobre o assunto, vamos entrevistar uma psicóloga ao vivo para falarmos sobre separação, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar, vai mostrar para vocês e triste, né, começar quando a gente fala, né, de família, de, né, cumplicidade. Eles dois demonstravam muito, né, essa cumplicidade. 15 anos, gente, uma história longa juntos, né? E eles colocaram assim, não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados, com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas. A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é para sempre e o nosso amor também. E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim, por favor, respeitem nosso momento. Nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo o nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu o nosso relacionamento tão feliz, tão bem sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem. Nossa, gente, muito, né? Muito triste. E agora deixa eu falar mais uma separação. O que é que está acontecendo, gente, nesta segunda-feira? Gustavo Mioto e Ana Castela também anunciaram aqui, a separação. Oi, gente. Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira. Não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou. Mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum. Só não é a hora de começar a usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela. E eu vou continuar assistindo ela crescendo e sempre ficar feliz pela felicidade dela. Términos são difíceis. Ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito. Peço respeito comigo e com ela individualmente. Assim como era como casal. Com carinho, Gustavo. Nossa, muito, muito triste a gente começar aqui, né, a semana anunciando aqui essas separações e a gente vai falar sobre esse assunto porque por vezes, né, a gente tem abordado aqui a família, a importância de manter, né, as relações, acima de tudo, né, a gente preza aqui pela individualidade e felicidade, né? Claro, acima de tudo é o que a gente espera, né, que eles sejam felizes independente da situação do momento, né? E essa cumplicidade que ela possa seguir com muito respeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre separação, né? E eu quero que vocês continuem com a gente se vocês estão num momento também difícil, né, ou estão passando por um momento como esse. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Mas antes disso, no meio artístico, a separação normalmente causa muita dor, além de gerar questionamentos sobre como será a vida depois do término. A necessidade de fazer mudanças no estilo de vida, o recomeçar, tudo isso passa a ser assustador, né? Afinal, por onde começar? Como fazer tudo isso com o peito apertado, né? Nós vamos conversar a partir de agora com a psicóloga Roberta Bueno, ela que vai nos dar dicas, explicar os cuidados com a saúde mental, né? Durante o antes e depois desse processo. Boa tarde, Roberta. Oi, Jaque, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal de casa. Roberta, hoje a gente começou aqui o programa, né? Fazendo anúncio de separação de 2 casais, né? Do meio artístico e que nós estávamos, inclusive, né,
até aqui impressionados com a notícia. A Sandy anunciar aí com o Lucas Lima a separação, a gente é acostumado, né, desde muito jovem a acompanhar a história deles, mais de 24 anos juntos, 15 de casados, e eles, numa postagem, acabaram anunciando há pouco a separação, né? E também anunciamos aqui a separação de um outro casal, o Gustavo Mioto, que tinha aproximadamente 4 meses de relacionamento com a Ana Castela. A Ana que está super em alta, né? Então todos os holofotes estavam aí voltados também para esse casal. Sim. E aí a gente vê, né, o que está acontecendo num momento como esse, né, para que os casais anunciem essa separação, né? Foi uma tremenda de uma coincidência, né? Há quem acredite aí num período que passou da falta de comunicação do Mercúrio retrógrado. O que justifica, hein, Roberta? Boa tarde mais uma vez. Eu acredito que nas últimas 2 semanas a gente foi surpreendido com muitas separações, na verdade, né? Muitas informações sobre separação. Nesses 2 casais em específico, a gente tem 2 situações muito específicas também, né? Porque Sandy e Lucas eram um casal muito sólido, muitos anos de relacionamento, um casal maduro, né? Não só pela idade, como pelo tempo em que estão juntos, pela forma como eles levavam a relação. E a gente tem a questão da Ana Castela com o Gustavo, que é um casal mais recente, um casal mais jovem, né? Que está aí no ápice do sucesso, né, no caso dela em especial. Então a gente tem situações muito distintas. Acho que é só uma coincidência, né, vamos assim dizer, até porque a psicologia não acredita muito nessa questão de alguma outra coisa do cosmos e tal, mas que de fato é algo triste, sim, com certeza, e assim, traz muito de uma atmosfera reflexiva para todos nós, na verdade, né, quando o casal se separa, querendo ou não, todos nós ficamos muito reflexivos, sejamos pessoas que estamos numa relação séria e sólida ou não. Sim, verdade. Quando a gente fala em separação, normalmente a gente fala de dor, né? Pelo menos para uma das partes. E aí, no caso da Sandy e do Lucas, né, pela maturidade pessoal e profissional dos dois, né, pela forma como eles conduziram todo esse relacionamento, né, ao longo da história deles, a gente percebe muita discrição, assim, inclusive eles encerraram, né, esse ciclo falando também, pedindo essa discrição para que a gente não cobre deles, né, porque é um momento de dor. Por mais que eles tenham decidido aí separar-se e que seja um momento que a gente possa emanar positividade para eles, sucesso na vida pessoal, profissional, nesse recomeço. Mas quando a gente fala dessa separação, a gente já pensa logo, dói, sofre, e aí como recomeçar a vida depois de uma separação? Exato. Quando a gente fala de separação, a gente muitas vezes compara esse sentimento ao sentimento de luto, que não deixa de ser, né? O luto pela relação que acabou, pelas coisas que vão mudar, pelos novos caminhos que você vai ter que seguir, né? Então, a primeira coisa a se fazer é, primeiro, entender o que aconteceu ali naquela relação. Por que acabou? Eu acredito que na situação de Lucas e Sandy em específico, que é o que a gente está analisando aqui, eles são um casal mais maduro. Sandy é uma pessoa que já anunciou em outros momentos, né, em outras entrevistas, que é uma pessoa que está em terapia há muitos anos, ela tem 40 anos hoje. Mas, segundo ela está em terapia desde os 18, então é uma pessoa com uma maturidade emocional maior, né? Conduziu, na verdade, essa questão da vida pública de maneira mais inteligente, por assim dizer, não expondo tanto os pontos da vida 2, né? Mas, querendo ou não, quando a gente se separa, a gente precisa se habituar a esse novo. Então, primeiro a gente precisa descobrir quem a gente é. E aí eu aproveito para enfatizar o quanto é importante, mesmo numa relação, você não se perder de si, né? Perfeito. Você continuar conservando as suas amizades, continuar conservando coisas que você faz para você, não se deixar voltar apenas para aquela relação e para a vida a 2, né? Sim. Porque a pessoa individualmente ela permanece existindo, mesmo dentro de um casal.
Sim, e é isso que é importante, né? Quando a gente fala da idade da Sandy, né? A gente lembra que ela tá com 40, se ela tem 24 de relacionamento, mais da metade da vida ela estava com ele. Então vai ser uma separação bem difícil, né? Pelo hábito, pelo costume, por estar o dia todo, né? Com aquele momento voltado para os dois. Agora ela vai seguir só, né? E aí é um novo momento. E aí vem a outra questão, que é a cobrança. Independente de você ser um casal público ou reservado, ou uma pessoa comum, né, que não está na mídia, a gente tem sempre a cobrança das pessoas, as perguntas, o questionamento, né? Aquela velha frase, o que não deu certo? Vamos começar a normalizar que deu certo até o ponto em que a gente decidiu seguir caminhos separados. Sim. Não é porque a gente se separou que deu errado. Deu errado até aquele ponto. Perfeito. Entendemos que não daria mais e aí a gente seguiu em caminhos distintos, né, em busca da felicidade de cada um, que já não era mais uma felicidade em conjunto. No caso deles também tem aí um filho, né, fruto desse relacionamento. E aí, mais um motivo para a gente ter maturidade no conduzir disso, né? Qualquer coisa que saia fora do script ou que saia fora da normalidade da situação não vai atingir somente a eles, mas vai atingir também essa criança. Então, a gente precisa estar muito bem entendido do que a gente quer, né? Enquanto casal e enquanto pessoa, porque aquela decisão da separação do casal é do casal. Existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-mãe e ex-pai. Então a gente precisa desse compromisso e, querendo ou não, é uma ligação para o resto da vida com aquela pessoa que foi especial na sua vida até aquele ponto. Sim. E que vai continuar sendo seu parceiro na criação do seu filho, e por isso é importante manter uma relação minimamente de respeito. Se não dá para ser uma relação de amizade, que seja minimamente uma relação de respeito. Sim. Falando, né, em relacionamento, a gente falou da maturidade da Sandy, mas a gente muitas vezes compara o tempo de relacionamento e acha que a intensidade está no tempo de relacionamento. Até fazendo aí, né, uma observação que eu acho que é extremamente relevante, a intensidade do relacionamento muitas vezes não está no tempo, né, de convivência, mas sim em como você viveu esse relacionamento. A gente lembra agora do casal Gustavo e Ana. Então, a separação deles dois pode ser tão dolorida quanto a da Sandy e do Lucas, né, independente do tempo de relacionamento, porque aí a gente está falando de sentimento, né, independe do tempo. Sem necessariamente comparar a intensidade, mas vamos dizer que na situação de Ana Castela e Gustavo, talvez isso até represente uma dificuldade maior de voltar para a normalidade daquela vida, visto que é um casal que estava muito mais exposto, era um casal que tinha menos tempo junto, mas era realmente uma relação muito mais intensa, porque hoje, né, a vida atual ela é muito mais intensa e imediatista do que as questões do passado, né? Então hoje uma relação que começa, ela é muito mais rápida em determinados marcos e ciclos do que uma relação há 20 anos atrás. Sim. Então, não tem como a gente medir a intensidade, mas talvez, nesse momento, a título de recuperação e de maturidade mesmo, né, enquanto indivíduo, para se recuperar dessa separação, talvez até a situação de Ana Castela e Gustavo seja ainda mais difícil do que a de Sandy e Lucas, independente do tempo que eles estão juntos. Pela exposição em si, né? Pela exposição, pela maturidade pessoal de cada um deles, pela forma de conduzir as coisas, pela capacidade de se reinventar a partir daquilo ali. São muito jovens, então parece que é o fim do mundo, né? Verdade. Vamos dizer que o primeiro grande amor. Então, querendo ou não, tudo isso traz um peso um pouco maior para essa relação, ou pelo menos um peso maior de cobrança das pessoas. Sim, é importante a gente, então, num momento como esse, né, em que a gente tem aí o anúncio da separação de dois casais famosos, né? Observar que daqui para frente eles terão que lidar com essa separação, assim como qualquer um de nós. Vai ser difícil, as pessoas vão perguntar, e aí vai aquele pedido, né, para a psicóloga de uma mensagem especial para quem está passando por esse momento também, né? Porque a gente sabe da importância
do profissional da psicologia, né, de ter a terapia, de ter alguém ali ao nosso lado, mas infelizmente nem todo mundo tem essa possibilidade, né, de ter um profissional para nos ajudar. Então vamos aproveitar esse espaço aqui para poder deixar uma mensagem especial, Roberta, para quem está em casa. Sim, independente da situação de serem um casal, né, com exposição ou não, o que a gente precisa nesse momento é de respeito e auxílio naquilo que for possível. O que você pode fazer para auxiliar essa pessoa que está passando por um momento difícil? É essa pergunta que você tem a se fazer. Se não tem nada que você possa fazer para ajudar, você só está curioso para saber, é melhor você deixar que essa pessoa se reserve e esteja mais próxima a quem de fato pode dar um auxílio naquele momento, né? É um momento de muita dor, é um momento de luta, é um momento de encerramento de ciclo. Nem todo mundo será bem-vindo para esse momento, né? Pense como você gostaria de ser tratado num momento como esse e haja de maneira empática com o outro, né? E aí eu faço até uma observação a mais, já que a gente está em setembro, né? A gente está no mês do Setembro Amarelo, a gente está aproveitando essa oportunidade para falar muito sobre os cuidados com saúde mental e não deixa de ser uma mensagem inclusive para essas questões. Então, a gente precisa ofertar ajuda, mas a gente precisa entender também até onde a gente pode chegar com essa ajuda, né? Que seja de acordo com aquilo que a outra pessoa permite que a gente chegue até ela, mas que a gente também não seja invasivo nas questões pessoais do outro. Perfeito. Basicamente é isso. Roberta, muito obrigada, tá? Muito esclarecedor, né? Um momento difícil. A gente não gostaria de começar o programa aí com esses anúncios, né? Mas a gente tem que seguir e é isso, tem que entender e saber como lidar com as nossas emoções e as nossas decisões, né? Mais uma vez, muito obrigada, tá? E eu que agradeço, Jaque, pelo convite mais uma vez de estar aqui. Me coloco à disposição para outros momentos. E queria só destacar, né, quem tiver mais interesse de saber um pouco mais da psicologia, de assuntos afins, me siga lá no Instagram, @psi.robertabueno. Serão bem-vindos. Olha, nós que agradecemos. Muito obrigada. Uma excelente semana para você, um abraço, Roberta. Para você também, Jaque. Tchau, tchau. Que legal, né, gente? A Roberta Bueno conversou com a gente, deu dicas especiais, falou sobre como a gente deve seguir após a separação, em meio, né, aos anúncios que nós tivemos que dar aqui no programa dos dois casais que terminaram aí o relacionamento, o casal que foi a Sandy e o Lucas e também Gustavo Mioto e a Ana Castelo. A gente torce aí para que vocês sejam felizes, né? E assim como vocês que também estão no momento de separação, no momento difícil, a gente espera que vocês possam seguir aí, né, com a individualidade, respeitando um ao outro e que possam ser felizes. Porque às vezes a gente acha que o relacionamento ele está fortalecido, ele está bem, eles estão felizes juntos. E muitas vezes a felicidade eles vão encontrar até separados, cada um a seu modo, a sua maneira, mas é muito importante a gente saber, como a Roberta falou, lidar com as emoções num momento como esse. E é isso, né? Vamos seguir